Fala, impressionadores! Bora ver como é que a gente pode usar esse tal de Lovable, que é a inteligência artificial que com prompts, ou seja, escrevendo texto, eu consigo criar aplicações completas de desenvolvimento web. Bora ver como fazer, como é que a gente faz algumas configurações, joga pro GitHub, possibilidades. Bora ver tudo nessa aula de hoje. Então bora lá, sem lenga-lenga, vamos começar com esse conteúdo e o que a gente vai ver aqui? A gente vai entrar lá no lovable.dev, faz aqui um login usando o Google, provavelmente ele já vai criar a sua conta ali rapidinho e pronto, você consegue gratuitamente, através de alguns prompts, criar ali os seus códigos. Então vamos lá, vamos usar isso daqui um pouquinho, vamos criar um exemplo, depois a gente vê os prós, os contras, aquela grande pergunta, pô, a inteligência artificial vai substituir meu trabalho? Eu já respondi isso em outro vídeo, tem videozinho aqui no card e não vou te dar spoiler. Eu devo comentar alguma coisa sobre isso ao longo do vídeo, já quero que você comente aqui, ó. Comenta pra mim, qual é a resposta dessa pergunta, o que você acha, qual que é a sua opinião? Mas eu tenho ali na outra aulinha também, se você quiser depois você vê, mas eu devo comentar isso daí ao longo da aula de hoje também. Vamos criar aqui um exemplo, por exemplo, crie um site com uma calculadora de IMC, onde o usuário, o IMC é aquele índice de massa corporal, que ele vê o seu peso e altura e tem uma continha ali. Para grandes populações é muito bom para medir obesidade e sobrepeso e coisas do tipo. No micro não é muito bom não, mas é uma métrica muito conhecida e tem muitos exemplos disso, então achei que seria um exemplo interessante. Onde o usuário pode colocar seu peso e altura e terá como retorno o cálculo do seu IMC. Quero um visual moderno e futurístico. O que mais que a gente pode colocar? Você pode dar muito mais detalhe aqui também, mas é aquilo. Quanto mais detalhe, mais afunilado você está dando, menos opção você está dando ali para ele. Quanto mais aberto, mais possibilidade ele vai ter. Então, se você escrever exatamente esse mesmo prompt, provavelmente você vai ter uma resposta diferente. É ruim isso? Não. A gente só tem... É só o que você quer. Pô, eu quero algo mais preciso. Então, você vai ter que ter um prompt muito mais preciso, você vai ter que guiar mais. Por exemplo, eu quero que ele fique num container central, centralizado ali na página toda, na horizontal e na vertical. Quero que a paleta de cores seja, sei lá, um ciano da vida, um azul um pouco mais claro, beleza. Tudo isso daí você consegue tá no prompt, mas aqui eu quero só isso. Outra coisa, você consegue anexar coisas também. Então se você se inspira nisso daqui, use isso daqui como base. Tudo isso daí você consegue fazer. Vou dar um enter aqui, ele vai começar a criar aqui para você. E aí já trazendo isso daqui de como é que funciona o Logo. Primeiro, aqui ele vai te dar todo o seu preview. Ele vai te dar os códigos do que ele está escrevendo, então aqui na parte de código vai ter tudo que ele vai criar ali para você. E aqui é onde você conversa com ele, como se fosse um ChatGPT, um Claude, um Gemini, coisas do tipo. Então tá lá, ele pensou por 15 segundos, vou criar a calculadora com visual moderno, ciano, roxo e azul. Você poderia ter passado no prompt, pô, não gosto de roxo, quero que você use, sei lá, preto. Recursos, calculadora, resultado e tal. E aqui ele está te confirmando o que ele entendeu do seu prompt e o que ele vai fazer. Design e tudo mais, ele está criando, index.css, por aí vai. E repara, ele cria todos os projetos dele, desenvolvimento web, e não é só front-end, aqui o pessoal acha que é front-end, mas ele cria aplicações full stack. Ele consegue conectar com o Supabase, por exemplo, para montar ali o seu back-end, ele faz todas as lógicas de integração com a API e coisa do tipo, é só você explorar isso daqui e ficar pedindo um prompt. Só que qual é o detalhe? Lembra que eu falei que era gratuito? Toda interação que você faz com ele, você gasta créditos. E quando... Eu tenho aqui, essa aqui é uma conta gratuita. Como eu tenho esse upgrade, eu tenho créditos limitados que resetam todo dia. Se você tiver, e se você comprar crédito ou fizer o upgrade ali, você consegue ter mais iterações. Então aí a gente vai ver algumas das vantagens e desvantagens. Todos os projetos que ele cria aqui, ele vai criar usando React, TypeScript e Tailwind. E dá uma olhada. Pronto, acabou. Ele tá feito e ficou muito maneiro. Então repara, tanto front quanto back você pode usar aplicações como essa para te ajudar. E aí, eu acho que você já respondeu nos comentários, quando eu tinha pedido lá atrás, eu vou te dar minha resposta agora, mas antes de dar minha resposta, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho, porque assim como esse, tem vários conteúdos muito maneiros sobre desenvolvimento web aqui no canal. Então, faz isso daí. E, dando a minha resposta, não.
a inteligência artificial não vai roubar seu emprego de programador, de desenvolvedor. Por quê? A inteligência artificial veio para somar, ela veio para ser uma ferramenta que vai dar superpoderes ali, basicamente, para os programadores. Então, por exemplo, imagina que você é um dev back-end que odeia fazer o front. Olha isso aqui, você com um prompt escrevendo, tá pronto, e ficou maneiro, cara. Ficou muito legal isso daqui, isso porque eu não guiei nada. Agora, você é o contrário, você é um front que, pô, tem pesadelo com back-end. Vai lá, monta seu front ou pede para ele fazer uma base e você desenvolve melhor, ou você já traz alguma coisa aqui no negócio e ele faz o back ali para você e você vai só ajustando. Mas repara, mesmo o back-end que não sabe front ou não gosta, ou o front-end que não gosta ali do back, você tem que saber. Por quê? Ele vai te cuspir um negócio e você vai entrar no código e vai editar aquilo que você precisa. Você vai mexer, você vai configurar, você vai ter que fazer a manutenção. Pô, mas eu não consigo fazer tudo isso daqui pelo prompt? Consegue. Você vai gastar muito tempo, muito crédito e às vezes é muito mais fácil mais fácil e melhor também você entrar no código e mexer. Então repara que em nenhum desses momentos que eu falei, a IA vai lá e vai roubar o seu emprego. Pô, se você a sua única capacidade em HTML, em programação, é montar um HTML e CSS, você vai ser substituído. Não vai ser, como já foi, pelos construtores de página, como um Wix da vida, e IA não está substituindo você. Isso já existia, o pessoal já conseguia te substituir. Mas programadores que estão em constante aprendizado e vão usar a IA para se tornarem mais produtivos, fazerem mais coisas, ter template, testar, ter um aprendizado mais acelerado, você não vai ser substituído, pelo menos não hoje, com inteligência que a gente tem hoje. Ela está aqui como uma ferramenta para te ajudar a ser mais produtivo. Então ele vai lá, ele mostra aqui todos os arquivos que ele fez, e aqui os códigos a gente tem todos aqui, que como eu estou na versão gratuita, isso daqui é um read-only, eu não consigo editar. Se você tivesse pago, você conseguiria mexer aqui, ó. E lembra, eu falei que é React. Pô, Diego, eu não sei nada de React. Adivinha? Tem a aulinha. A aulinha vai ser aqui no card. Vou colocar na descrição também. Então vou colocar uma aulinha de como sair do zero em React aqui na descrição e também no card. E também já vou aproveitar que você está querendo aprender e vou colocar um mini curso muito maneiro de desenvolvimento web aqui na descrição. Tudo isso gratuito. Beleza. E aqui o que a gente vai fazer, olha, tá lá, design futurístico, colocou lá bonitinho, e aqui ele te dá, ó, o que você pode fazer. Você pode ir melhorando no visual, você pode adicionar recurso e várias outras coisas. Mas aqui você tem todo o código, que se você quiser ter um maior trabalhão e não for pagar, você pode ir lá e ir copiando tudo. Mas tem formas melhores de você ter isso daqui. Então aqui a gente tem a nossa calculadora de IMC, que eu nem testei, né? Vamos colocar 86172, calcular IMC. Tá lá, sobrepeso. Esse daqui é o meu IMC no caso. E ele tá dizendo que eu tenho sobrepeso. Falei que no micro ele não é muito bom. Ele é bom para avaliar pessoas gerais. Mas beleza. E tá aqui, ó, tudo bonitinho, com realce, todo futurístico e funcionando. E a gente só fez um prompt. Isso aqui ajuda muito. Mas você vai falar, mas ele é capaz de construir soluções complexas? É e não é. Para construir solução complexa, você vai ter que saber o que você quer, como chegar lá, e ele vai te ajudar a chegar lá mais rápido. Ele simplesmente fazer, não vai. Desiste. Pelo menos hoje não tem como fazer isso. E aí, show. Tenho aqui, entendi que eu posso ficar aqui no prompt melhorando isso daqui, evoluindo isso daqui, mas como é que eu faço para pegar esse código e, sei lá, quero mudar esse textinho daqui, quero mudar essa cor daqui que eu consigo fazer. Isso eu sei que onde é que é fácil, é melhor do que pedir no prompt ele mudar. Conecta lá o seu GitHub. Então entra aqui e faz o passo a passo para conectar com o seu GitHub. Ele vai criar um repositório para você. Você consegue clonar ele no VS Code e você consegue alterar tudo ali com esse repositório. Então vou fazer aqui o processo. A gente vai lá, conecta e ele vai abrir e vai começar a pedir algumas credenciais. Então tá aqui não tem nada que eu não possa mostrar. Vou conectar aqui com o GitHub e aí ele vai abrir ali todo o prompt para conectar. Então eu já estava logado no GitHub, aí ele abriu aqui e eu vou conectar ali direitinho. Então, dou um continue, connect, e aqui ele fala, quando você faz essa conexão, não tem volta, depois você lê e entende aqui tudo direitinho, mas aqui ele passa a ser no repositório no GitHub e ele fica funcionando porque ele continua lá no GitHub. Aí eu vou mandar para lá, pronto, vou ter um repositóriozinho lá no GitHub, que a gente vai abrir, ó, ele já mostra aqui, vou abrir ali o repositório, e tá aqui, ó, tudo criadinho, com os commits, tudo bonitinho, com readme, ele mostra, ó, como é que eu posso editar, como é que eu posso fazer e tudo mais. Mas aqui a gente já sabe isso.
E, se você não sabe, vou também colocar uma aulinha onde a gente passa pelo GitHub, a gente explica algumas coisinhas ali para você, que é simplesmente o maior repositório online que a gente vai ter ali para subir todos os nossos projetos. Mas basicamente o que a gente vai fazer? Vou copiar aqui, ó, a URL aqui do meu repositório, vou voltar aqui no meu VS Code, botãozinho direito, Open in Integrated Terminal. E aqui a gente vai clonar esse meu repositório. Git, clone, Ctrl+V, espaço, ponto. Porque eu quero clonar ele dentro dessa pasta e não criar uma pasta ali dentro. Vou colocar aqui e ele vai clonar. Tá, ele não achou isso daqui porque eu não tenho as credenciais para acessar. Provavelmente eu estou logado com outra conta que não é o Full Stack Jornada. Então vou mudar isso daqui e aí a gente vai. Então, se você fez isso pela primeira vez, o que ele vai pedir para você? Ele vai pedir para você fazer o login com as suas credenciais. Você vai clicar aqui, ele vai abrir um pop-up. Mas aí o que eu vou fazer? Vou compartilhar esse repositório aqui, ó. Vou chegar aqui, Collaborators, e eu vou adicionar a conta que está logado aqui. E, obviamente, como eu falei, provavelmente você já sabe do GitHub. Se você não sabe, lembra de assistir a aulinha, que aí você vai ter que baixar o Git, você vai ter que configurar, vai ter que criar sua conta, vai ter que montar suas credenciais, tudo isso a gente faz em passo a passo, mas aqui eu assumo que você já tenha isso. Mas vou colocar aqui, eu volto e a gente dá aquele git clone. Pronto, adicionei aqui essa conta que estava associada, que estava logada aqui, né? E agora eu posso mexer, posso vir aqui no code, e aqui a gente, ó, setinha para cima, Enter, agora ele vai conseguir dar um clone. Porque ele não estava autorizado. Se eu entrar aqui, nas configurações, ele vai ser um repositório privado. Ó. Cadê? It's currently private. Então, só pessoas que são colaboradoras ou a própria pessoa da conta pode fazer alterações ali. Então, ó, clonei aqui o repositório e pronto. Eu fiz um prompt, ele gerou tudo aqui para mim, tá tudo direitinho. Eu consigo entrar, consigo alterar o que eu quero. Tá aqui, ó, Web TSX. E aqui a gente pode guiar, posso falar para ele, ó, beleza que você vai escrever em TypeScript, mas eu não gosto de TypeScript, eu prefiro JavaScript. E ele vai escrever o quê? Em TypeScript, mas não vai usar nada do TypeScript. Vai deixar tudo como se fosse JavaScript para você. E você consegue guiar ele ali para fazer tudo. Então a gente pode pegar as coisas aqui, a gente pode mexer, a gente pode tirar coisa, pode mudar tudo aqui. E a gente vai lá depois, git add ponto, git, aqui no caso ele não vai adicionar nada, né? Porque não tinha. Git commit, -m, meu commit. E aqui depois a gente dá um git push. Mas aqui ele não vai ter nada porque já está tudo ali direitinho, everything up to date. A gente pode mexer, por exemplo, no readme. Agora eu fiz a minha modificação. Ctrl S, aqui vai ficar modificação, git add ponto, meu commit, e eu vou dar o meu setinha para cima, git push, e ele joga para cá, volto aqui, fecho aqui. Aqui a gente vai ter no meu code, vai ter mais um commit, tá ali, ó, meu commit, e aqui ele tá pegando a versão ali do meu commit. Então a gente consegue ver ali no preview, ó, se eu vier aqui no código, se eu vier aqui no readme e descer aqui, ó, agora eu fiz a minha modificação. Então tudo em tempo real. Aqui a gente tem uma ferramenta verdadeiramente poderosa que pode ajudar muito a gente no desenvolvimento web. Eu espero que você tenha visto isso ao longo dessa aula e tenha deixado nos comentários não só o que eu pedi lá atrás, mas também o que eu sempre te peço. Se você chegou até esse momento do vídeo, coloque aqui nos comentários, #somos20%. Por que diabos 20%, Diego? Porque de 100 pessoas que começam a assistir essa aula, só 20 chegam até o final. Mó vacilo, eu sei, mas são 20, são os 20 fiéis que sempre chegam até aqui. Coloca aqui nos comentários, somos 20%. E como eu não falei no início, lembra, like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho porque ajuda bastante a gente e lembra nos links que tem na descrição. Alguns eu já comentei, como por exemplo, o primeiro link da descrição a gente fala sobre a nossa formação completa Full Stack Impressionador, que a gente fala não só de CSS, mas também de JavaScript, de React, de vários frameworks, várias bibliotecas e tudo que você precisa para ser um desenvolvedor web Full Stack completaço. Tem isso no primeiro link da descrição. Tem no link da descrição também os arquivos que a gente está usando aqui, como eu já falei lá no início, e a gente sempre também deixa um mini curso gratuito, só você clicar ali embaixo. Espero que tenham gostado da aula, nos vemos na próxima.